Se você é uma pessoa que tem muitas ideias, mas quase nunca consegue colocá-las em prática, no vídeo de hoje eu vou te ajudar a transformar pensamentos em ações. Eu vou te explicar as causas que te geram essa inércia e eu vou te falar como você pode sair desse estado atual para um estado onde você consiga colocar em prática os seus objetivos e alcançar os resultados que você deseja na sua vida. Para iniciar, é fundamental você entender as causas dessa inércia comportamental. Por que é tão difícil para você agir? Por que é tão difícil para você sair do ponto A para o ponto B? A primeira causa é viver no piloto automático. Você vive sem intencionalidade. Às vezes você é uma pessoa que passa muito tempo na rede social, passa muito tempo com as mesmas coisas e você acaba se acostumando e vivendo quase que num piloto automático. Então, essa é a primeira causa, viver nesse modo sem intencionalidade, sem ter clareza, sem saber o que de fato você quer. Uma segunda causa é a desregulação emocional. Quando suas emoções estão muito bagunçadas, você não sabe lidar muito bem com sua ansiedade, com suas emoções, com suas irritações, isso tende a te atrapalhar a você conseguir mudar comportamentos importantes. Porque para mudar comportamentos requer um nível de energia e de disposição mental e emocional. E se as suas emoções são muito bagunçadas, você não consegue ter esse foco necessário. Uma terceira causa é o vício em dopamina barata. Então você está muito acostumado com tecnologia, a fazer tudo pelos aplicativos, a ficar muito tempo nesse modo automático de rolar feed. Tudo isso faz o seu cérebro se acostumar a comportamentos de baixo nível de esforço. Então, se ele consegue ter recompensas com esses comportamentos de baixo nível de esforço, por que ele vai se esforçar em outros comportamentos? Ele já está tendo aqui a recompensa dele. Então, o que você precisa é também sair desse ciclo de ficar o tempo inteiro fazendo isso, de ficar muito tempo em rede social, ficar muito tempo fazendo coisas no piloto automático, querer tudo fácil, querer só consumir conteúdos de 15 segundos. Tudo isso faz o seu cérebro se acostumar com dopamina barata, ou seja, com dopamina que exige pouco nível de esforço. E aí, quando você quer colocar em prática pensamentos em ações, pensamentos esses de mudança, de ideias, de projetos, seu cérebro olha para aquilo e ele fica com preguiça. A quarta causa é quando você tem expectativas irreais sobre o que é colocar algo em ação. As pessoas acham que, ok, eu entendi certo assunto, agora eu vou fazer. E aí elas percebem que não é tão fácil assim fazer, porque uma coisa é pensar sobre algo, outra coisa é aplicar esse algo. Então, a lei que rege o pensamento é a abstração. A lei que rege o comportamento são os afetos, são os hábitos. É uma outra questão cerebral envolvida. Então, a resistência de você conseguir mudar um comportamento é muito difícil. Então, por exemplo, você sabe que você tem que dizer não e você aprendeu uma estratégia para dizer não. Só que na hora de dizer não, você trava, você gagueja, você não consegue. Por quê? Porque uma coisa é entender, outra coisa é aplicar. E se você não tem essa ideia de que existe essa diferença e que você tem que aprender a lidar com o tempo necessário dessa aplicação, você acaba se frustrando. E aí vem a sexta causa, baixa tolerância à frustração. Se você é uma pessoa que tem dificuldade de lidar com frustrações, você tende a pensar demais e agir de menos. Então, você tem que ter tolerância a se frustrar. Tá tudo bem se frustrar. Se eu fiz algo e deu errado, ok, eu aprendi, vou entender o que eu posso melhorar e vou fazer de novo. Mas quando você é uma pessoa que tem muita intolerância à frustração, não consegue lidar muito bem com frustração, fica realmente difícil de você colocar as coisas em prática. E agora que você entendeu as causas, que é muito importante para você saber onde é que está a raiz do problema, agora eu vou te trazer algumas orientações para que você consiga, de fato, transformar pensamento em ações. E a primeira coisa é você ter clareza. Defina claramente e de maneira concreta e objetiva o que você quer mudar. É diferente você pensar assim, olha, eu quero ler mais. Isso é abstrato. O que é que eu quero?
Eu quero ler por 2 horas todos os dias. Isso é concreto. Eu quero ganhar mais dinheiro. Tá, isso é abstrato. Eu quero vender tal roupa. Eu quero fazer tal coisa para ganhar tanto. Então, isso é algo concreto. E aí sim, o seu cérebro ele sabe o que fazer. O seu cérebro só muda quando ele sabe concretamente o que fazer. Então defina isso claramente. Qual é o meu objetivo? Isso tem que ser concreto, tem que ser palpável, tem que ser observável. Eu tenho que saber quando eu fiz e quando eu não fiz. É diferente de eu só ter uma ideia do que eu quero. Segundo ponto, estruture os seus passos. Você tem que ter um plano de ação, planejamento. É muito difícil você manter uma mudança sem um planejamento, sem saber o processo que você tem que seguir. Inclusive, sem esse plano claro, o seu cérebro ele tende a ter mais resistência, porque ele não sabe exatamente o quanto de esforço ele vai gastar. Então, o que é que ele faz? Ele cria resistência, porque o cérebro é resistente a gastar energia demais sem saber o que isso vai trazer em troca. Mas quando eu tenho um plano prático, eu sei o caminho, isso deixa de ser um monstro enorme e se torna apenas um objetivo. Então, crie um plano e nesse plano fragmente os seus passos. Tenha micrometas dentro dessa meta maior. Por quê? Porque a cada micrometa que você cumpre, você sente motivação para uma próxima meta. E aí, nessas micrometas, defina o que, quando e como. Então, o que? Eu quero ler livros. Como? 2 horas por dia. Quando? Pela manhã. Então, fazendo isso, você consegue ter clareza, ter um plano prático e sair da inércia. E aí o terceiro ponto tem a ver com isso. Tenha uma primeira ação mínima. Por quê? As pessoas esperam motivação para mudar. Só que às vezes o que acontece é, primeiro eu ajo, depois a motivação vem. Por quê? Porque enquanto eu estou ali na inércia, eu não sei se aquilo vai ser bom ou não. Então meu cérebro ele fica resistente. Mas quando eu defino uma ação mínima, e essa ação mínima tem que ser algo prático, pequeno e próximo. Prático é, eu tenho que saber exatamente, claramente o que é. Então, ler. Pequeno, 10 minutos. Próximo, hoje. Então, quando você define uma primeira ação mínima e você cumpre, você ganha motivação. Por quê? Porque o progresso gera motivação. E aí essa sensação de progresso vai te fazer querer ter uma ação maior. Então, ação mínima gera progresso, progresso gera motivação, motivação gera uma ação maior. O quarto passo é acompanhe o seu progresso. Então, você fez o seu plano, agora você tem que acompanhar. Então vai lá fazendo o check em cada coisa que você vai cumprindo. Vai fazendo uma avaliação. Como é que tá? Tá pouco? Tá muito? Tô tendo alguma dificuldade? O que é que eu posso melhorar? Isso é muito importante para que você mantenha a sua constância no seu objetivo. Às vezes as pessoas começam algo, depois não acompanha, não avalia, não melhora, e aí depois se frustra no meio do caminho e acha que nada dá certo, e aí depois nunca mais vai tentar algo novamente, porque sempre se frustra. Mas você se frustra porque você está fazendo sem essa orientação, sem essa estratégia, que é não estar acompanhando o progresso. Então acompanhe o progresso sempre de tempos em tempos, a cada semana, faz uma autoavaliação, vê o que pode melhorar, o que tem que mudar. A quinta orientação é observe e confronte os seus pensamentos sabotadores. Às vezes a dificuldade só está no seu pensamento. Às vezes aquilo vai ser mais simples do que você imagina. Mas você começa a pensar, não vai ser legal, não vai dar certo. Se eu errar uma coisa vai dar tudo errado. Isso são pensamentos sabotadores. Eles servem para te manter na inércia. Por quê? Porque é muito melhor você ficar onde você está seguro para o seu cérebro do que você se arriscar para algo desconhecido e que pode ser até melhor para você. O seu cérebro ele busca certezas, ele busca confortos e os seus pensamentos surgem nessa tentativa de te manter aonde você está. Então observe os seus pensamentos. Então quando você está com muita resistência, querendo procrastinar demais, quando você está com preguiça, pense, observe. Será que eu estou me sabotando? Será que eu estou pensando de maneira distorcida? Isso é fundamental.
E a sexta questão que vai te ajudar é se conhecer. Então, busque ter autoconhecimento, porque assim você vai entender suas emoções, você vai entender melhor o seu comportamento, você vai entender melhor os padrões escondidos do seu pensamento. Isso vai te trazer uma vantagem ainda melhor para lidar com todas essas questões. As dicas que eu te trouxe, elas vão te servir para te ajudar a você colocar pensamentos em ação. Mas saiba que se você quiser evoluir ainda mais, é fundamental que você aprofunde no autoconhecimento. E a melhor maneira de você se conhecer é através de um processo terapêutico. E se você tem interesse em conhecer mais sobre o meu processo terapêutico, eu vou deixar aqui na descrição o site que eu te explico direitinho como funciona a minha terapia online. Então, se é do seu interesse, vai lá depois conferir.